Graça e paz, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Primeiro Passos. Essa escola que tem como objetivo principalmente o aprofundamento bíblico e também para aqueles que ainda não foram batizados, após este curso, após esta aula, se quiser se batizar, automaticamente estará apto, porque já entendeu as noções básicas do Evangelho, os primeiros passos para que você possa seguir adiante, tá? Então a escola Primeiro Passos possui esse viés de fundamento e objetivo. Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Então, literalmente, chegamos no batismo. O batismo que, para aqueles que querem se batizar, é aí a noção, então, mais primordial. Ou seja, como é que funciona, o que é o batismo, para que ele serve, de certa forma, o que ele representa, qual é o seu significado, a diferença do batismo nas águas para batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Então, quando falamos sobre batismo nas águas, vamos começar por aqui, estamos falando de um mandamento, porque Jesus, ele disse em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula do batismo nas águas é literalmente na triunidade. Então, quando a pessoa desce às águas, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que essa pessoa, neste ato batismal, essa pessoa agora está sobre o poderio, o controle, poderíamos assim dizer, de um Deus triuno. E quando eu falo controle, não é que Deus vai controlar a sua vida. O que eu quero dizer é que você, pelo ato voluntário, entregou a sua vida a esse Deus triuno. Então você pertence ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Por isso nós batizamos segundo Jesus determinou, batizar em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Primeiro, nós vamos entender que o batismo nas águas, ele possui uma fórmula. Batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Segundo, ele é um ato cerimonial. Terceiro, poderíamos dizer que o batismo nas águas, além de ser um ato cerimonial, ele pertence à lei. Pois Jesus, quando chegou para ser batizado por João o Batista, seu primo, João o Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. João o Batista é aquele que o profeta havia dito que ele era a voz no deserto que prepara o caminho para o Senhor. E é desta forma que João Batista se identifica quando perguntaram quem é você. Ele fala, eu sou a voz. Eu sou a voz que está aqui no deserto, que está proclamando, preparando o caminho para o Senhor. João o Batista, ele é aquele que batizou Jesus. E Jesus, quando chegou perto dele para ser batizado, nós vamos ver que João diz, eu não posso te batizar. Na verdade, tem que ser o processo contrário. Eu que tenho que ser batizado por você. E João falou, não, vamos fazer assim para que se cumpra a lei. Logo, o batismo nas águas é algo que ainda pertencia à lei. E como Jesus encarna a lei, como Jesus ele vai viver a lei, ele vai cumprir a lei, ele é a lei ambulante, Jesus então batiza. Logo, o batismo ele pertence ao quesito lei e Jesus cumpriu. Nós, como cristãos, aderimos o batismo por tradição e porque Jesus ele falou também para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, quando nós lemos Mateus 28:19, acredito que a palavra batismo para Jesus ele tem um aprofundamento muito maior. Então poderíamos ir além nos pensamentos, pois quando lemos este versículo, Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos. E a ideia do batismo é você literalmente fazer com que aquela outra pessoa ela seja como você. O que é um discípulo? É aquele que é como o seu mestre, é aquele que imita o seu mestre. Discipular é colocar parte de você no seu discípulo. Logo, poderíamos então entender que o batismo ele começa principalmente aqui dentro e ele exterioriza-se, não é o
o contrário. Quando a pessoa chega, então, na decisão de se batizar de forma testemunhal, pois o batismo ele é testemunhal, vai mostrar para todo mundo que você tomou a decisão de se submeter ao Deus triuno. A ideia é o seguinte: eu estou mostrando para você aqui fora o que já aconteceu comigo aqui dentro. E o que já aconteceu comigo aqui dentro? Aqui dentro eu já morri para minha natureza carnal. Aqui dentro eu já morri para o meu antigo eu, para o meu antigo homem, para o homem pecador. Eu não sou mais aquele homem. Agora eu estou iniciando uma nova trajetória. E essa nova trajetória eu quero mostrar para todo mundo que eu agora sou uma nova criatura. Isso é fazer discípulos. Então, o batismo nas águas, ele é uma cerimônia, é um ato cerimonial tanto da lei como nós como cristãos aderimos. E nós temos que entender que acima de toda e qualquer coisa, circunstância, o batismo é demonstrar de modo testemunhal o que aconteceu com você aqui dentro, que é a amortização, é você morrer para o seu eu. Por isso, você exterioriza. A fórmula é estar então subjugado, se submeter ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A minha vida agora pertence aos três, ando segundo a vontade desse Deus triuno. Sentido do batismo nas águas é morrer para o velho homem e ressuscitar para o novo homem. Segundo o apóstolo Paulo em Romanos, assim como Jesus morreu e ressuscitou, morreu porque ali ele julgou o pecado e agora ele ressuscita com um corpo de glória. A ideia é essa: morrer para o velho homem e ressuscitar para um novo homem. Entretanto, eu vou repetir, você só pode desfrutar desse ato quando isso já aconteceu dentro de você. Então, primeiro acontece o batismo lá dentro, a mudança, e você então sente o desejo de externar isso que aconteceu com você. E aí que nós puxamos o gancho então para a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração justamente é a mudança. Então o homem ele nasce gerado por causa do pecado, ele é degenerado, e vem o Espírito Santo quando esse homem entrega a sua vida a Jesus e regenera. Por causa da regeneração que acontece em você, mudança de hábito, mudança de conduta, mudança de pensamento, mudança de intenções, mudança de vida, mudança em todos os aspectos, quando você entrega a sua vida a Jesus, automaticamente agora você quer exteriorizar isso. Então perceba, você foi levado a Jesus porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da condenação e do juízo, e quando você entrega a sua vida a esse Jesus, o Espírito Santo que agora habita em você te regenera. Você é uma nova criatura, e aí é onde você sente o desejo de descer as águas do batismo, porque você é uma nova criatura. Isso é regeneração, tá? Então, acima de ter um dom, acima de você possuir algum poder extraordinário vindo de Deus, acima de você ler e conhecer qualquer coisa, acima de tudo isso, o que é mais importante é você nascer de novo. É o que Jesus diz para Nicodemos naquele encontro em João, capítulo de número 3, quando Jesus disse que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu, mas é acerca disso que Jesus está falando, dessa regeneração. E quando você nasce, você tem esse desejo de descer as águas do batismo. Agora, o que seria então o batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas atrelam o batismo com o Espírito Santo com línguas, né? Ou até mesmo com dom de profecia, dom de revelação. Esse talvez são os dons mais famosos que nós conhecemos, principalmente quesito Brasil, por causa do chamado neopentecostalismo que acontece, essa onda no Brasil, né? Então, aí talvez esses aí seriam os quesitos para o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu sei que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Ah, tem o dom de línguas, ah, tem o dom da revelação, ah, tem o dom da profecia. Entretanto, o batismo com o Espírito Santo não é propriamente dito isso. Quando nós vamos para Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver que ali Lucas, ele descreve que na festa do Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Então aqui eu abro um parêntese, gostaria que você prestasse atenção. Festa do Pentecoste. Logo, essa tradição de dizermos que somos pentecostais está errado.
Porque a festa do Pentecoste é uma festa judaica que acontecia alguns dias após a Páscoa. Então acompanha a trajetória. Jesus ele entra em Jerusalém, Jesus ele vai para o Sinédrio, vai para Pôncio Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos, é crucificado, é morto como ovelha muda. Tudo isso acontece no contexto da Páscoa. Jesus ressuscita, fica mais um período de dias, aí ele diz para os discípulos em Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do quê? Poder. Sejais revestido de poder. Por que Jesus não falou que sejais revestido do Espírito Santo? Porque quando você vai para João, capítulo de número 20 e verso de número 22, é aí que nós vamos encontrar, acredito eu, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. João 20:22 diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Perceba, de forma cronológica, João 20:22 ocorre antes de Atos, capítulo de número 2. Então, João 20:22 é o batismo com o Espírito Santo. E Atos 2 nada mais é do que o Espírito Santo entregando poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, então nós vamos ter poder. Que poder é esse? São dons. Dons que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios. Por que que Deus deu dons aos homens, como escreveu o apóstolo Paulo? Para que estes homens fossem munidos, tivessem ali preparo para cumprir o propósito primordial de Deus na terra, que é salvar o que se havia perdido. A igreja continua trabalhando e fazendo a obra que Jesus começou, a revolução do amor, resgatar aquele que havia se perdido. A igreja continua fazendo a mesma coisa que Jesus começou. E para fazer isso, o Espírito Santo dá dons. Dons é poder, a palavra dom significa dádiva, e no original é dunamis, que dá a ideia de dinamite, de bomba, de explosão, poder. Então o Espírito Santo, ele entrega poder, dons aos homens para que estes cumpram a sua tarefa. Mas o batismo com o Espírito Santo está em João 20:22. Jesus assoprou e entregou o batismo com o Espírito Santo. O que seria então o batismo com o Espírito Santo? Seria de fato a regeneração que eu estou falando. Jesus disse, eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Não posso. Nem posso colocar remendo de pano novo em pano velho, porque o vinho novo vai estourar o odre velho e o pano novo vai despedaçar o pano velho. O que Jesus está falando? Está falando de nós, porque Paulo falou que nós somos vaso de barro e dentro de nós há tesouros. Então esse vaso de barro velho no pecado precisa ser preparado, mudado, nascer de novo. Aí ele pode receber então o vinho novo. Ele pode receber o vinho novo. E quando ele recebe o vinho novo, esse vinho novo Paulo chama de tesouro. E o que é o tesouro senão o poder? Então a regeneração é o batismo com o Espírito Santo. E depois de você sendo purificado, regenerado, que você agora quis exteriorizar isso com o batismo nas águas, o Espírito Santo pode te dar poder, pode te dar dons, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que o dom é entregue pelo Espírito Santo e ele dá segundo lhe apraz. É assim que funciona. Entretanto, Paulo diz, você tem que buscar, busque os dons. E se o Espírito Santo quiser te dar, ele vai te dar para a edificação da igreja, não é para se mostrar. Outros sim, para comprovar ainda o que nós estamos falando, nós vamos ver que João Batista, em Mateus capítulo 3, verso de número 11, ele disse que eu vos batizo com água, disse João. Eu vos batizo com água. Mas tem um que vai vir após mim, que vai vos batizar com Espírito Santo e com fogo. Veja bem, o João o Batista não diz, ele vai vos batizar com o Espírito Santo, que é o fogo.
Ele vai vos batizar, disse João, com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele somou, ele adicionou, ele ao mesmo tempo distinguiu, ele diferenciou. Espírito Santo é uma coisa, fogo é outra. O que vai vir depois de mim te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas distintas. Então, algumas pessoas têm o Espírito Santo, mas possa ser que o Espírito Santo não deu fogo, não deu poder. Então, o batismo com o Espírito Santo, regeneração, mudança de conduta, de hábito, de vida, de pensamento, mudança, você nasceu de novo, nova criatura. Batismo com fogo, aí já diz respeito ao poder. O que acontece em Atos 2, então, é poder, é fogo, é dom. E o Espírito Santo desceu numa festa, a festa de Pentecostes. Era a festa judaica, que acontecia alguns dias depois da Páscoa. É uma festa, é uma cultura de Israel. O Espírito Santo acabou descendo lá. Então é como se no Brasil, a festa que nós temos aqui, que o mundo inteiro conhece, é a festa de Carnaval, que é típica do Brasil. É como se o Espírito Santo tivesse descido no Carnaval. E aí como é que você ia se chamar? Ah, eu sou um crente carnavalesco. É assim que você vai se chamar? Então perceba, Pentecoste diz respeito a judaísmo, diz respeito a nós, porque é uma festa cultural. Agora a regeneração diz respeito a todos nós, que é a mudança de vida. E aí você exterioriza isso com o batismo nas águas. E aí se o Espírito Santo quiser, ele pode dar dons. Mas você tem que buscar. Esse é o batismo. Que Deus os abençoe.